Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula, abordando alguns conteúdos de matemática no PET referente à segunda semana. Então hoje nós iremos ver função do primeiro grau, função do segundo grau e função exponencial. Bom, função do primeiro grau ou função afim é aquela função que representa uma reta no plano cartesiano. A fórmula genérica da função afim é dada por, aí está aí, f de x igual a vezes x mais b. F de x e o x representam as variáveis da função. E o a e o b representam aí as constantes. Então tá aí, f de x é a imagem, o resultado da função, pode ser substituído por y. Aí eu coloquei aí y igual a vezes x mais b. A letra A é o coeficiente angular, representando o grau de inclinação da reta, sendo aí, se A for positivo, A for maior do que zero, a função é crescente. Ou se A for negativo, A menor do que zero, a função é decrescente. B também é chamado de valor inicial, ou seja, será o valor de y quando x for igual a zero. Então, quando x for igual a zero, se você for substituir lá na regrinha, você tem A vezes zero, que é igual a zero. Então, o resultado de y será o próprio b. Beleza, pessoal? Então, tá aí. A raiz da função será o valor de x quando y for igual a zero. Ou seja, o valor de x quando a reta passa pelo domínio da função. Tá? Então, quando a reta toca lá no eixo, x, que é o domínio da função, que no plano cartesiano seria a reta horizontal, certo? Esse ponto aí será a raiz da função. Aqui temos um exemplo, um gráfico de uma função do primeiro grau. Esse gráfico eu fiz utilizando o GeoGebra, tá, pessoal? Então, coloquei ali f de x igual a x, certo? Aí eu descrevi embaixo, nesta função, podemos observar que o valor de A é igual a 1 e o valor de B é igual a 0. Então, se eu for substituir os números, colocando os números naquela função genérica, eu teria lá f de x igual a 1 vezes x mais 0, porque 1 vezes x é o próprio x, mais 0 é 0, que daria f de x igual a x. Tá lá. A função do segundo grau, função quadrática, é aquela função que representa uma parábola no plano cartesiano. A fórmula genérica da função quadrática é dada por... Então, eu tenho aí f de x igual a a vezes x ao quadrado mais bx mais c. A concavidade da parábola será para cima quando A for maior do que zero, ou para baixo quando A for menor do que zero. Na função quadrática, pode existir duas ou uma raiz, como também pode não existir nenhuma raiz. Então, eu coloquei aqui a fórmula de Bhaskara que está no PET, certo? Está no PET de vocês, porém eu coloquei
a esse b ao quadrado menos 4ac, correspondendo aí o valor de delta, tá? E aí você vai encontrar o x' e o x duas linhas, certo? E também temos aí no PET as possibilidades. Se delta for maior do que zero, então a gente pode encontrar duas soluções, né? Duas raízes. Então você vai ter um x' e um x duas linhas. Se o delta for igual a zero, né? Então se você for substituir naquela fórmula embaixo, você vai ter que seria ali no x' menos b menos raiz de zero, né? Então, tanto o número menos zero quanto mais zero não vai alterar, né? Porque raiz de zero é zero. Então, você teria o x' igual a x duas linhas. Neste caso aí, ela apresentaria somente uma raiz, tá? Então, sendo delta igual a zero, então a equação admite uma única raiz, uma única solução, né, em R. E se o delta for menor do que zero, né, tá falando lá se for um valor negativo, não admite solução em R, não admite solução aí para os números reais, né? Significa que se eu tenho uma função do segundo grau, uma parábola no plano cartesiano, e o valor de delta for negativo, se o vértice da parábola, provavelmente o vértice da parábola ficará acima sobre o eixo do domínio da função. Então eu ia prolongar a parábola para cima, né? Até porque a concavidade seria para cima. E eu jamais tocaria no eixo do domínio dessa função. O mesmo ocorreria se a parábola estivesse com a concavidade para baixo. Então, provavelmente o vértice da função estaria também abaixo do domínio do eixo x aí, do plano cartesiano, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um gráfico da função do segundo grau. Também fiz utilizando o GeoGebra. Então eu coloquei lá f de x igual a x ao quadrado menos 1. Substituindo aí, a gente teria o valor de a igual a 1. O b seria aquele número que acompanha o x, né? Como a gente não tem um x isolado aí, seria zero. E o c é a constante, né? Que não acompanha letra e não acompanha nenhuma variável, que é igual a menos 1. Então, tem lá, né, substituindo, eu teria 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, mais 0 vezes x dá 0, menos 1. Reparem que deu igual. Então, eu tenho também as raízes aí, 1 e menos 1, né? 1 e menos 1. Beleza, pessoal. Continuando. A função exponencial é uma função f de r para r dada por f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x, com a pertencente aos números reais positivos não nulos, tá? Aquele mais que está embaixo significa que será positivo, e o asterisco não nulos, então não pode ser o zero. E a diferente de 1 é chamada função exponencial. Então temos aí alguns exemplos de função exponencial. Reparem que o a não pode ser 1, não pode ser também um número negativo, certo? E nem nulo, tá, pessoal? Então, esses são exemplos aí de função exponencial.
alguns gráficos aí da função exponencial. Lembrando que quando A for maior do que 1, a função é crescente, e quando A estiver entre 0 e 1, né, pertencer a esse intervalo, A maior do que 0 e A menor do que 1, a função é decrescente. Vamos então agora para algumas atividades do PET. Atividade número 2. Dada a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado, aí eu tenho aí, ó, x vértice, y vértice, do vértice dessa função é... Beleza, pessoal? Então, para resolver essa questãozinha, eu precisaria de duas regras a mais, certo? Elas não tem no PET aí, na explicação, que é o x vértice e o y vértice. Então, x vértice é menos b sobre 2a, e y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Para chegar nessas duas fórmulas aí, é preciso desenvolver uma fórmula canônica, né, que é justamente a fórmula que você encontra aí, a fórmula de Bhaskara, tá? É bem interessante, requer bastante demonstração e também um bom domínio de produtos notáveis e manipulação da equação. Quem sabe um dia eu posso passar isso para vocês. É bem interessante. Bom, então eu vou substituir, jogar os valores. O menos b, o b ali é igual a 2. Então eu vou substituir, né? O b por 2, como tem o menos da fórmula, fica menos 2. Sobre 2a, 2 vezes a. O a ali é o menos 3. Então, 2 vezes menos 3 é menos 6. Simplificando aí, dá 1 sobre 3. Tá. E o y vértice eu tenho menos, né? Então, o valor de delta na regrinha é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho aí o b ao quadrado, né, que é 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes, qual o valor de a? Menos 3 vezes o valor de c, que é 1. Fazendo toda essa multiplicação aí, eu vou ter aí, no caso, a parte que está entre colchetes, né? Eu vou ter o menos 4 vezes o menos 3 mais 12. Com 4 dá 16. Como está multiplicando tudo por menos, vai ficar menos 16. E aí, simplificando, eu vou ter 4 sobre 3. Aí ele pede a diferença entre os valores de x e y. Então, eu tenho x, que é 1 sobre 3, menos y, que é 4 sobre 3. Então, resolvendo isso aí, encontramos o valor menos 1. A número 3, ela é fácil. Ela é bem interessante. Ele pede para você determinar o gráfico que representa essa função. Tá? Então, reparem que o A, o número que acompanha o x ao quadrado, né, que está multiplicando, é 1, correto? Que 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. 1 é positivo, né? Ou seja, o A é maior do que 0. Então, a função aí ela é crescente. Significa que a concavidade é para cima. Então, de cara, aí eu já elimino o número 3 e o número 4, né? Os desenhos aí. O número 3, que a concavidade está para baixo.
Então, já eliminei essas duas alternativas. Sobraram a 1 e a 2. Beleza. Eu estou explicando aqui que A é igual a 1, voltada para cima. Então, a gente pode achar aí agora qual das duas é verdadeira, utilizando aquela regrinha de soma e produto. Porque eu posso fazer isso quando A for igual a 1, né? Então, eu tenho que achar um número, na verdade são dois números, né? Multiplicados, que vai dar 2, que é o valor de C, e somados vai ter que dar igual ao valor de menos B, né? Se B é igual a menos 3, então menos B, eu vou estar multiplicando menos vezes menos 3, vai dar mais 3, certo? Então, dois números que vão ser multiplicados, que vai dar 2, e somados, que vai dar 3, só pode ser o 1 e o 2, que representa aí as raízes, né? Que eu tinha dito que a raiz é quando a função ela toca aí no domínio, né? No domínio do plano cartesiano, né? No gráfico aí. Então, a resposta certa é a alternativa 1. A número 5 se trata aí de uma função exponencial. Então, ele faz um desenho e coloca aí f de x igual a b elevado a x, com b maior do que zero. Daí você substitui, tá ali, ó, f de 1. Então, você vai colocar o 1 no lugar do x, que deu igual a b elevado a 1, que é b, mais... Aí vai estar f de menos 1, você vai substituir o x por menos 1, vai encontrar aí no final b elevado a menos 1. Então, ele diz que a soma aí do f de 1 e do f de menos 1 vai ser igual a 10 sobre 3. Então, coloquei embaixo. E ele quer que você determine o valor de b. Daí, o inverso de b, né? Que é b elevado a menos 1, é 1 sobre b. Eu fiz o MMC do primeiro membro da igualdade, tá? Vai você ver parte da direita. Depois eu multipliquei o invertido, eu posso fazer isso, né? Então ficou 3 vezes o b ao quadrado mais 1, que dá 3b ao quadrado mais 3. E o b vezes 10, 10b. Daí eu passei o 10b para o outro lado da igualdade, fica negativo. Então temos aí uma equação do segundo grau. Jogamos aí na fórmula de Bhaskara para determinar o valor de b, né? Então, delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? É o menos 10. Que vai dar menos 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes a, que é 3, né? 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes c, né? Que é o 3, dá 36. Como tem um menos na formulazinha, né? Então ficou menos 36. Isso aí dá 64. Então achamos aí no final, né, jogando aí, x é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o outro é menos b menos raiz de delta sobre 2a, que é o x' e o x duas linhas. Encontramos dois valores. 3 e 1
sobre 3. Como o valor o gráfico, né, dessa função exponencial, se você for olhar na parte anterior, que tinha os desenhos, ele é decrescente, então ele precisa estar entre um intervalo aí de 0 e 1, tá, pessoal? Então, por causa disso, a resposta correta seria 1 sobre 3, tá? 1 sobre 3. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Farei mais vídeos novamente para vocês. Até mais.